O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? Tu és Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se, irmãos. Meus amados irmãos, irmãs, hoje celebramos o dia de dois grandes santos. A liturgia hoje celebra o dia de São Gregório Nazianzeno e de São Basílio. Foram bispos e missionários, doutores da Igreja. E, ao mesmo tempo, unimos a celebração destes grandes pastores da Igreja à solenidade, melhor falando, à celebração do Sagrado Coração de Jesus no segundo dia do ano. Ontem começou este ano, este novo ano. Olhando para frente, e ao mesmo tempo olhando para trás e depois olhando para frente, nós vamos parar um pouco e pensar, fazendo um balancete da nossa vida espiritual, daquilo que foi favorável e daquilo que foi ruim para nós durante esse ano, daquilo que nos fez amar mais a Deus e daquilo que nos atrapalhou, dos degraus que nós subimos ou descemos relativamente à vivência da nossa fé. 2008, nós saímos dele melhores do que entramos. Cada um tem que fazer o seu próprio exame de consciência e perguntar: eu terminei este ano de 2008 que passou, eu terminei com mais fé. As batalhas que eu tive no campo da minha fé, da minha espiritualidade, eu venci com a graça de Deus. Tive muitas quedas, permaneci nelas. Estou vivendo na comunhão, o meu amor a Jesus aumentou, eu estou rezando mais do que quando aquele ano começou. A gente olha para trás, vê o que fez, a maneira como nós vivenciamos, se cultivamos qualquer coisa errada, qualquer vício, se cultivamos qualquer vício, qualquer atitude errada, inimizades, divisões, rancores. Se nós cultivamos vícios, as novelas, o cigarro, a bebida, se cultivamos qualquer outro tipo de coisa que nós sabemos não agradar a Deus,
se nós cultivamos a fofoca, né, a maledicência, se cultivamos a preguiça, que nos impediu de rezar o terço todos os dias, se cultivamos, entendeu? Ali, qualquer tipo de atitude ou vícios que sabemos roubar de nós o amor de Deus, é um tempo de nós, então, agora, colocarmos um basta. Quer dizer, deste ano, com a graça de Deus, não vou mais me escravizar, não vou mais me deixar subjugar, não vou mais me deixar dominar por aqueles vícios, por aquelas atitudes erradas. Tudo quanto eu fiz que desagradou a Deus neste ano que passou, eu sepulto no ano velho. E quero ter uma atitude renovada, um amor renovado para com o Senhor. E amor renovado para com o Senhor significa que coisa? Amor renovado para com o Senhor significa: Jesus, eu quero fazer a tua vontade, melhor do que fiz neste ano que passou. Eu quero obedecer os seus mandamentos com mais perfeição do que neste ano que foi-se. Eu quero, então, a exemplo de sua Mãe Santíssima, amar-te com toda a minha alma, com toda a minha vida, que a minha família sirva a ti, Senhor. E aquela palavra do grande patriarca Josué possa ecoar em nossos corações. Senhor, eu e a minha casa te serviremos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E desta forma, trabalhar mais do que neste ano que passou, pela sua santificação, pela santificação dos seus, a começar na sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Buscar realmente se preocupar com aquilo que realmente interessa, com a salvação de cada um deles. Buscar ver se a sua confissão está em dia, se a sua comunhão ela é verdadeira. Verdadeira, quando digo, quer dizer, se existe de fato a comunhão com os mandamentos, a obediência aos mandamentos de Deus, a fim de que a Eucaristia que recebo, realmente ela seja acolhida num coração desejoso de amar a Deus e de colocar em prática tudo quanto Ele exige e quer de mim. Uma comunhão verdadeira. É isto que deve ser o nosso programa de vida neste ano de 2009. Crescer no amor, que seja a meta de cada um de vocês. Serão realmente muitas as maneiras, muitos os meios que Deus irá proporcionar, a fim de que cada um de nós possamos crescer na fé, no amor, na caridade, na esperança das coisas eternas. Deus irá nos proporcionar muitos meios. Muitos meios, alguns mais difíceis, as cruzes, os sofrimentos, né? Também as provações, outras graças alegres, outras coisas, vamos dizer assim, que encherão de satisfação as nossas vidas. Nós teremos momentos difíceis também e teremos momentos de alegria, momentos de satisfações. Isto é natural em qualquer ano que se passa, em qualquer tempo em que nós possamos viver. Agora, aqueles que enfrentam no espírito de fé e de amor a Cristo os problemas e as cruzes que virão, transformarão aqueles problemas e aquelas cruzes em graças para si mesmo. Transformarão tudo em graça. E de fato assim será. Nós temos a graça da fé, meus irmãos. A graça da fé que transforma, a graça do amor, da caridade, que transforma todas as coisas, mesmo as cruzes, as provações, as dificuldades, transforma tudo isto em graça e em bem para a nossa própria alma e para a nossa própria família. Meus amados irmãos, nós muitas vezes, quando nos deparamos com as dificuldades, nós não sabemos talvez as lições que nós podemos dela tirar. Ali quantas coisas, mesmo com as nossas próprias quedas, os nossos próprios defeitos, ou dos outros que nos circundam, quantas graças, quantas lições que nós devemos daí tirar. Lições para poder sermos melhores, para podermos então crescermos na nossa vida espiritual. Meus amados irmãos, seja esse o propósito, neste dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Nós queremos, o coração inspira-nos pensar no amor, e o coração de Cristo no amor total, no amor pleno, naquele amor que doou-se por completo na cruz pela salvação de cada um de nós. É a este amor que nós devemos amar. Lembrando-me aqui da canção, aquela canção que repetia a frase de São Francisco de Assis, que angustiado num dia foi pego chorando compulsivamente aos prantos, porque o amor não era amado. O amor que não era amado, o amor é Cristo. O amor não era amado, era desprezado pelos homens, e por isso ele chorava. Então, o Sagrado Coração de Jesus precisa ser amado por nós. Nós temos que amar este amor que nos amou primeiro,
que nos amou por primeiro e que se entregou por nós. Nós temos que amar este amor. E como que a gente ama Cristo? O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Amar a Deus é uma coisa só, irmãos. Amar a Deus significa obedecer a Deus. Amar a Deus significa colocar em prática o que Ele mandou. Isto é amar a Deus. Jesus mesmo nos indicou em tantas maneiras e em tantas palavras. Ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque aquele que me ama, ele vai dizer depois, no Evangelho escrito por São João, no capítulo 14, versículo 15. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Este tem que ser o programa de vida de cada um dos nossos. Cada um desta paróquia. De cada um que tem no coração de Cristo o seu padroeiro, que é o patrono de todos os nossos paroquianos, de toda a nossa paróquia. O coração de Jesus. Nós queremos amar a Deus. E amando a Deus, nós teremos força e graça para amar o nosso próximo, para amar os nossos irmãos, a começar dos lá de dentro da nossa casa, que são os mais próximos de nós. Amar o próximo com o coração de Cristo. Eis o nosso programa de vida neste ano. Senhor, eu quero vos amar com todo o coração e quero amar os meus irmãos como o Senhor me ensinou a amar. Este é o nosso programa de vida. E de como eu vou amar-te, Jesus? Obedecendo os teus mandamentos, colocando em prática aquilo que me dissestes. Eu penso que esses últimos meses, sobretudo esse último mês que foi o Advento, né? Todas as pregações que vocês escutaram, vocês já têm muito material, por assim dizer, já tem muita coisa em que pensar naquilo que tem que melhorar. Não é? Talvez muitos de vocês já estejam fazendo tudo isso, não sei. Mas sempre nós temos algo que melhorar. Então, aquele programa de vida, quer dizer, de hoje, nesse ano, olha aqui, fazendo um resumo muito breve para vocês não esquecerem a lição de casa. Olha, confessar-se todo mês. Confessar-se todo mês, entendeu? Nunca faltar à missa dominical, a não ser Deus o livre por motivo de uma doença. Né? Adorar o Santíssimo Sacramento, ao menos uma vez na semana. Ao menos uma vez na semana. Mesmo aqueles que trabalham durante o dia não podem vir, mas venham domingo, venham sábado, venham dia à noite, visitar Jesus, ao menos alguns minutos. Rezar o terço todos os dias. Todos os dias. Rezar o terço e ler ao menos um capítulo da Sagrada Escritura, especialmente do Novo Testamento, começando no Evangelho de São Mateus. Ao menos um capítulo. Custa 5 minutos. Se você quiser ler mais devagarzinho, 5, 10 minutos. Entendeu? 5, 10 minutos. Esse é um programa de vida, tá? Um programa para a sua espiritualidade. Depois, ao menos uma vez por mês, fazer uma boa obra de caridade. Visitar um abrigo dos idosos, ir visitar os doentes no hospital, ou alguma pessoa que está de cama, entendeu? E pelo menos uma vez na semana também, fazer um cenáculo. Um cenáculo de oração, entendeu? Quer dizer, rezar o terço nas casas, falar da importância de se vir à missa, de se confessar. Então, este programa de vida, se vocês cumprirem, é muito difícil cumprir isso, rezar o terço todo dia, confessar uma vez no mês, vir à missa aos domingos, fazer um cenáculo uma vez na semana, e visitar alguém que precisa uma vez no mês. É muito difícil de cumprir isso? É muita exigência? É tão pouco, né? Quer dizer, se vocês cumprirem isso aí, vocês vão chegar no fim deste ano, se Deus quiser, né, muito mais santos do que entraram. E vão chegar amando muito mais a Deus do que começam agora. Amando muito mais a Deus. Vocês vão ver como a fé de vocês, o amor de vocês irá aumentar. A fé e o amor de vocês irá aumentar. E tudo aquilo que vocês forem escutando, eu não sei se vou estar aqui a partir de janeiro, né? Então estamos esperando o bispo decidir. Mas independentemente daqueles que estiverem aqui, tudo que vocês forem escutando, vocês devem ir atendendo, falando. Porque aquilo que o padre ensina a vocês, eu creio, espero em Deus, que não chegará nenhum padre aqui mandando vocês pecarem, entendeu? Então vão dizer normalmente coisas boas. Às vezes tem aqueles que deixam de dizer algumas coisas que precisam. Mas mandar pecar, eu nunca vi ninguém fazendo isso não. Nunca até hoje não, pelo menos, né? Então, nunca vi nenhum padre mandando o povo fazer isso não. Agora, vocês vão atendendo com docilidade. O padre chega aqui e fala para vocês, olha, porque ensina em nome de Deus, entendeu? Olha, não assista mais novelas. O padre sabe o que está dizendo, sabe o que está ensinando para vocês, sabe o prejuízo que isto é para a alma de vocês, para a família de vocês. Está entendendo? Está escutando? Então, obedeça. Obedeça e não assista mais.
Então quando o padre fala para vocês, olha, sejam fiéis, olha, paguem o dízimo, é mandamento de Deus. Então cada um faça, entendeu? Procure ser fiel. Não deixar realmente, não dar calote em Deus. Procurar ser fiel ali à devolução do seu dízimo. Quando o padre fala para vocês, olha, não cultivem inimizades, não cultivem divisões, não vire a cara para o seu irmão, não deixe de cumprimentar o outro, mesmo que tenha te ofendido. Então sejam obedientes, entendeu? Tudo aquilo que vocês forem escutando, com simplicidade, obedeçam. E vocês chegarão de uma maneira tão agradável ao Senhor. E se Deus levar algum de vocês esse ano, que talvez leve, né? Quem é de nós que sabe, né? Nenhum de nós sabe se nós vamos celebrar mais o Natal desse ano, não. Nenhum de nós sabe se nós vamos virar o ano, né? Então, Deus pode nos chamar. Mas se algum de vocês morrer na prática disso que o padre está falando, vocês vão para o céu. Vão para o céu, entendeu? Se vocês morrerem confessando todo mês, rezando o terço todos os dias, entendeu? Buscando realmente viver na amizade com Deus e com o próximo, vocês não se condenarão. E esta é a nossa meta, não é? A nossa felicidade eterna. A nossa felicidade eterna, a nossa realização como pessoas. É isto. A meta de cada um de nós, todos nós queremos ser felizes, não é? A nossa felicidade se completa em Deus. Nós já experimentamos isto agora, não na sua plenitude, porque será só no céu, mas experimentamos isto agora de maneira bastante forte, à medida em que nós nos unimos a Jesus Cristo. Sabe? É tão bom, uma vida sem vícios, uma vida que está ali marcada pela presença de Deus. É claro que uma vida sem vícios, uma vida sem estar aprisionados, exige muito combate. Exige esta oração que o padre está dizendo, esta oração diária, né? Esta súplica a Deus. Exige uma oração humilde, porque nós somos muito fracos. Nós somos muito limitados, nós somos cheios de defeitos, de tentações, de fraqueza. O ser humano é assim, entendeu? Nós somos barro, né? Nós somos frágeis demais. Qualquer porretada que o diabo dá já arrebenta tudo, né? Se a gente não tiver os devidos cuidados, né? E os devidos cuidados Deus coloca então à nossa disposição as armas para vencer os ataques do inimigo. Porque existe, assim como existe o Deus no céu, assim como existe a Nossa Senhora, a Mãe de Deus é a nossa mãe, existe o inimigo de Deus também. Existem os demônios que ficam tentando destruir as pessoas, destruir as famílias, entendeu? Destruir as comunidades. Existe, claro que existe, entende? E ele vai tentar de todas as formas te lançar na escravidão do pecado, dos vícios, entendeu? Na frustração de uma vida longe de Deus. Aí é que você precisa usar os meios para combater o inimigo, a fim de que você viva na virtude, unido a Cristo, entendeu? E não seja escravo do mal e do pecado. E Deus te dá todas as armas para vencer o inimigo de Deus. Deus te dá a graça da confissão, uma vida de oração. Deus te dá a graça da Eucaristia, entendeu? Você tem os meios, você tem os ensinamentos da Santa Igreja. Nós temos aquela que Deus colocou como nossa mãe, a Santíssima Virgem. Cada vez que as coisas apertarem, lembra da oração que o Padre ensinou para vocês, né? Cada vez que as coisas apertarem, entendeu? Cada vez que tiver difícil, lembra daquela que Deus mandou esmagar a cabeça da serpente. Não lembram? Deus não disse à mulher, Deus disse a Nossa Senhora e a descendência dela, que ela iria esmagar a cabeça do demônio. Então, quando o demônio vier tentar com as suas malícias, com suas ocasiões de pecado e com todas as coisas que podem nos separar de Cristo, nós devemos recorrer à nossa mãe, a nossa mãe do céu. Ontem celebramos, né, Santa Maria, Mãe de Deus, e dizer a ela: mãe, aperta o pé, esmaga a cabeça da serpente, porque está difícil. É assim que nós devemos falar. Pedir a ela sempre o socorro nas nossas limitações, nas nossas necessidades, a fim de que nós nunca cedamos aos caprichos do mal e desta forma percamos aquilo que nós temos de mais valioso, o que nós temos de mais precioso, que é a graça de Deus. O que é um cristão sem Cristo? O que vale um cristão sem Jesus? Não vale nada, não é nada. Se nós perdermos o que nós temos de mais valioso, então perde também o próprio sentido e a própria orientação da nossa vida. É isso, irmãos. Amar a Deus para quê? Nos mantermos unidos a Ele. Obedecer os seus mandamentos, a fim de que Ele esteja em nós, em nossos corações, e nós estejamos nele. Aquele que recebe a minha carne, disse Jesus, aquele que recebe a minha carne, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só a palavra de Jesus. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aquele que comunga, irmãos, aquele que comunga dignamente, aquele que recebe o corpo e o sangue do Senhor, permanece em Deus e Deus permanece nele.
Portanto, vida eucarística, para que a gente possa comungar sempre, o que a gente precisa? Ter um coração purificado. Se por uma desgraça, se por um descuido, se por realmente um momento de ilusão e de vaidade, um momento de engano, você caiu em algum pecado grave, não permaneça no pecado, entendeu? Seja humilde, peça perdão a Deus, confesse as suas falhas e Deus te perdoará. A alegria do coração do Pai é ter os seus filhos sempre perto de si. A alegria do coração do Pai é ter os seus filhos sempre perto de si. É isso a alegria do coração de Deus, que nós estejamos sempre unidos a Ele. Se nós caímos, nos separamos dEle por nosso próprio orgulho, por nossa própria falha, entendeu? Nós com humildade, com um ato de humildade, confessando, arrependidos dos nossos pecados, nós obteremos o perdão. Por isso, nunca se afastem da confissão. E mesmo que não tenham pecados tão graves, confessem-se todo mês, irmãos. Todo mês façam uma boa confissão. Coloque isso como uma meta, especialmente o pessoal do Sagrado Coração de Jesus, né? Mas isso é para todos os católicos, todos os nossos paroquianos. Mas sabem que é uma regra do apostolado da oração, é uma regra, a confissão mensal. Mas muitos tinham perdido essa regra. Muitos já estavam muitos meses sem confessar. Portanto, agora recuperar isto e colocar isso como uma meta. Entendeu? É obediência isto. Nós devemos obedecer a uma regra do movimento que deve ser obedecido. Embora a Igreja diz a todos os católicos. No Código de Direito Canônico da Igreja Católica diz assim, que nós todos devemos nos confessar com frequência. Confessar com frequência, entendeu? Confessar com frequência. Isso significa 2 vezes no mês. Mas pelo menos uma. Se não der 2, porque está um pouco padre, né? Na verdade está um pouco nada, um só. Né? Então, pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês. Recuperar isso aí. Uma vida sacramental, uma vida de oração, todos os dias está ali rezando pela santificação da sua própria vida, a santificação da sua família, participar de tudo aquilo que a paróquia te oferecer, se você tem possibilidade, entendeu? Participar de tudo aquilo que a paróquia oferecer, né? As santas missas, as formações, entendeu? As procissões, os momentos penitenciais, participar de tudo aquilo que você puder, com vistas à sua santificação, com vistas à sua santificação da sua família, de todos aqueles que te são caros, queridos, entendeu? Então, este programa de vida devemos fazer para este ano de 2009. Meus amados irmãos, nós queremos pedir muito a Deus a graça de que em nossa paróquia, em todos os nossos bairros, os bairros que compõem a nossa paróquia, nós tenhamos mais paz. Temos paz em nossas famílias. Que tantas coisas tristes que foram presenciadas neste ano de 2008 sejam superadas, entendeu? Quer dizer, tantas brigas, tantas divisões, tantas separações, tantas violências, tantos assassinatos, tanta droga, entendeu? Tanta perdição, que a nossa juventude, as nossas famílias se orientem à verdadeira alegria, que é aquela vida em comunhão com Deus. Que o nosso povo desperte para a fé. Meus irmãos, que seja um ano para nós de reconstrução. Este ano de 2009, que seja um ano de edificação. E olha que a gente precisa de uma igreja bem bonita, né? Mas não só no sentido material. Né? Acima de tudo, que o povo, que nossa população, que a nossa paróquia, entendeu? Que ela se enriqueça. Que o nosso povo seja fervoroso. A maior alegria do coração de Deus será esta. Né? Um povo que ama de verdade, que ama a Deus de verdade e que por isso mesmo coloca-o acima de todas as coisas. Um povo eucarístico, um povo adorador, entendeu? Um povo de comunhão, um povo que busca a sua santificação, um povo que confessa, um povo que comunga, um povo que reza, não apenas por si, não apenas pelos seus, um povo que reza pela salvação da humanidade, que reza pela conversão daqueles que estão afastados de Deus, um povo que evangeliza, entendeu? Uma comunidade que seja preocupada com aqueles que estão por algum motivo distantes de Deus, por aqueles que estão longe da casa do Senhor, que se preocupam então em ajudar os irmãos a retornarem à verdadeira alegria, na qual encontrarão as soluções para os problemas que os afligem. Esta vida em comunhão com Deus que ilumina a nossa mente, que fortalece o nosso coração para os embates que a vida nos traz. Então, que a nossa paróquia seja assim, esta comunidade de fé, uma comunidade adoradora, amante de Deus, realmente apaixonada por Jesus Cristo. Que este amor do coração de Jesus, que nesta primeira sexta-feira do ano e do mês nós celebramos, possa ser canalizada aos nossos corações. Que este amor do coração de Jesus aumente em nós e nos impulsione a uma vida santa e a um apostolado que ajude a levar os outros também a este desejo da comunhão com o Senhor. Meus amados irmãos, como é bela uma vida em Deus.